Fala pessoal, dando continuidade à nossa maratona de resolução de questões da banca IBFC, novamente com direito processual penal, eu, Guilherme Lincoln, aqui no Dedicação Delta, ajudarei e auxiliarei vocês a resolver questões desta banca que começa a estar em ascensão nos concursos policiais, pois, como visto, as questões aqui trabalhadas serão tanto de concursos que foram cobrados na seara da segurança pública, como de tribunais e outros elaborados por esta banca. Então, se você não viu a rodada de número 1 da banca IBFC, sugiro entrar no nosso canal e verificá-la, pois lá tem toda uma introdução a respeito das características da banca, a metodologia de cobrança, que são úteis para compreender a dinâmica adotada por esta instituição, que por vezes elaboram concursos jurídicos, como por exemplo o concurso da Polícia Civil da Bahia para o ano de 2022, delegado, investigador e escrivão, salvo melhor juízo, delegado de carreira jurídica, dentre outros que vão ser elaborados no futuro. Assim, veja lá o vídeo antes de iniciar a rodada de número 2, para que assim tenha-se uma visão macro a respeito da IBFC. Perfeito? Pois bem, vou me colocar aqui no canto da tela para iniciarmos a resolução das questões. A primeira assertiva, característica desta banca, texto de lei, foi cobrado no concurso de advogado, provavelmente procurador, no ano de 2020. Perfeito. Leia abaixo o artigo 4º do Código de Processo Penal, quando trata do inquérito policial. A Polícia Judiciária, incógnita, no território de suas respectivas circunscrições, terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. É uma questão relativamente tranquila porque envolve o texto da legislação, embora por vezes possam confundir aqueles que não têm contato com os códigos. Mas se no seu concurso está previsto o direito processual penal, como basicamente todos da seara policial, é sempre muito importante ter uma noção bem aprofundada do que cai a respeito do texto da legislação. Aqui cobrou a literalidade do artigo 4º do Código de Processo Penal. A própria questão, inclusive, faz remissão ao dispositivo previsto no diploma processual penal. Então, a polícia judiciária, nos termos constitucionais, é exercida por delegados de polícia de carreira, artigo 144, parágrafos 1º e 4º da Constituição Federal, que trata das polícias investigativas, a Polícia Federal no âmbito da União, a Polícia Civil no âmbito dos Estados-membros, ambas dirigidas por delegados de carreira. Então, como o Código de Processo Penal trata o delegado de polícia como autoridade policial, a letra E é a única que pode ser correta. Afinal, a Polícia Judiciária será exercida por membros do Ministério Público? Obviamente que não, porque o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. É um órgão completamente autônomo e dissociado do Poder Executivo, ao contrário da Polícia Judiciária, que está vinculada aos respectivos entes federativos, à União e aos Estados-membros, no que diz respeito ao âmbito do Executivo. Pelas Forças Armadas? Bom, as Forças Armadas até têm o exercício de polícia judiciária, quando atua no âmbito castrense, isto é, no âmbito militar. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, trabalha em capítulo próprio a respeito da polícia judiciária militar e toda a dinâmica envolvendo o inquérito policial militar e aquelas questões que envolvem exclusivamente os militares. Certo é, entretanto, que, como a questão faz remissão ao Código de Processo Penal, não há falar, por óbvio, em Forças Armadas. Estamos trabalhando aqui com o delegado de polícia, a autoridade policial. Letra C. Por juízes de carreira? Obviamente que não. A Constituição Federal, implicitamente, adota o sistema processual penal acusatório. Vide o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Apesar disso, o Código de Processo Penal, em 2019, passou a constar expressamente, embora hoje com eficácia suspensa, no artigo 3º-A, que o nosso sistema processual penal é acusatório, extirpando qualquer dúvida que até então existia a respeito de qual sistema adotado, à luz da Constituição Federal. Perfeito? Então, o juiz trabalha na fase processual. Antes disso, ele tão somente supervisiona as investigações criminais, sempre, é claro, provocado pela autoridade policial ou, por vezes, pelo próprio membro do Ministério Público, numa atuação sui generis que encontra respaldo na jurisprudência pretoriana a respeito do poder investigatório do Ministério Público. Por fim, pelas autoridades civis, uma leitura mais desatenta poderia confundir o candidato
quanto à expressão autoridades civis, pois poder-se entender como autoridade policial civil ou algo do tipo, e numa eventual pressa, sobretudo depender da colocação da questão na prova, poderia confundir. Certo é, entretanto, que, pelas autoridades civis, ora, o que se entende por autoridades civis? É muito amplo o termo. Então, como o Código de Processo Penal faz remissão à autoridade policial, o delegado de polícia, quer da Polícia Civil, quer da Polícia Federal, a resposta correta é a letra E, que completa perfeitamente o quanto disposto nessa lacuna deixada pela questão. Perfeito? Prosseguimos. A próxima questão foi cobrada num concurso de tribunal, TRE Pará, em 2020 também. Nessas questões de tribunal, a IBFC costuma dar um grau de profundidade um pouco mais avançado, talvez pelo concurso ser de fato jurídico, embora esse aqui seja numa seara administrativa, certo é que o servidor provavelmente terá contato com o universo judicial, jurídico, então é bom cobrar dele aspectos envolvendo a legislação, certo? Pois bem, segundo as disposições do Código de Processo Penal, novamente a questão faz alusão ao diploma processual penal, deixando assente que a cobrança é do texto da legislação, assinale a alternativa que não apresenta uma hipótese de sentença de absolvição do réu. Então, dentre as 4 alternativas, 3, não tem dúvidas, representam uma hipótese de absolvição do réu, que se encontra capitulada no artigo 386 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo apresenta 7 hipóteses de absolvição do réu. A doutrina trabalha esse rol como se fosse de natureza taxativa, não se pode, portanto, ampliá-lo. Assim, dentre as hipóteses elencadas no artigo 386 do Código de Processo Penal, aliás, na questão, uma não encontra respaldo no diploma processual penal. Vamos identificá-la. Letra A. Quando tiver provada a inexistência do fato, é uma das hipóteses mais comuns dentre as elencadas no artigo 386 do Código de Processo Penal. Por vezes, o indivíduo é processado e julgado por um fato que sequer existiu, embora no início do processo penal havia elementos convergindo para a existência da infração penal e indícios de autoria. Letra B. Quando não houver prova da existência do fato. Perceba que essa hipótese é diferente da anterior. Na letra A, não houve prova da inexistência do fato. Não há dúvida, portanto, de que o fato não existiu. Tratou-se, portanto, talvez de uma imaginação da acusação ou algo do tipo. A letra B, por sua vez, trabalha com uma hipótese que deriva de um princípio importantíssimo no processo penal que tem status constitucional. A presunção de não culpabilidade, ou para alguns, a presunção de inocência, da qual deriva, ou do qual deriva, a máxima do indúbio pro réu. Compete à acusação comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do agente e, é claro, a prova da existência do fato, e não a ele demonstrar o contrário. Então, se ao fim do processo penal houver dúvidas a respeito do assunto, do tema, da imputação que é feita ao acusado, outro caminho não há, senão o da absolvição. Considerando que, pela via da proporcionalidade, é melhor absolver um culpado do que condenar um inocente, sobretudo considerando as mazelas do sistema carcerário. Então, aqui, pela máxima do indúbio pro réu, tem respaldo também no artigo 386 do Código de Processo Penal. Letra C. Quando houver prova de que o réu não concorreu para a infração penal, aqui, assim como na letra A, há um juízo de certeza a respeito da inocência do acusado. Na primeira hipótese, o fato não existiu, embora fosse a ele imputado. Na letra C, o fato, embora podendo ter existido, não tem ligação com aquele contra o qual foi dirigida a suspeita, a probabilidade de autoria da infração penal. Então, essas 3 hipóteses encontram respaldo no artigo 386 do Código de Processo Penal. A letra D, por sua vez, quando houver prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Analise-se atentamente a questão. Quando houver prova, perceba, há elementos que convergem para o fato de ter o réu concorrido para a infração penal. Traduzindo a frase, para termos mais simples, a prova de que o réu praticou a infração penal. Ora, não é motivo de absolvição.
mas sim de condenação ao fim do processo penal. Então, não há falar aqui em hipótese prevista no artigo 386 do Código de Processo Penal, que cuida de sentença absolutória, mas sim de sentença condenatória. Logo, é a questão a ser assinalada como correta. A propósito, interpretando a contrário senso alguns dispositivos do artigo 386, é possível identificar quais são as hipóteses de condenação daquele contra o qual recai suspeita da prática de uma infração penal. Claro, após o devido processo legal. Resposta correta, para finalizarmos, letra D de dado. Seguindo, a próxima questão, cobrada no concurso do Tribunal Regional do Pará, analista judiciário, administrativa, no que se refere às disposições do Código de Processo Penal sobre a ação penal, novamente, a banca faz alusão ao texto da legislação, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Pessoal, a propósito da questão, cumpre observar que a IBFC, diferente de outras bancas que tem um modelo bem rígido de apresentação de questões, ela varia muito. Apresenta questões verdadeiro ou falso, para analisar assertivas 1, 2, 3 e ao fim verificar quais estão corretas, quais estão incorretas. Apresenta as clássicas questões de múltipla escolha, ora com 4 assertivas, ora com 5 assertivas. Então, se não tiver uma regulamentação específica do concurso que vocês irão prestar, é sempre bom ficar atento a esta variedade da banca, porque ela em si apresenta múltiplas questões, né, quanto à elaboração e apresentação delas. Pois bem, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. A resposta está verdadeira. A ação penal de iniciativa pública, como se disse, em virtude de status constitucional, é privativa do Ministério Público, quer seja incondicionada, quer seja condicionada. Tanto a requisição do Ministro da Justiça, que na verdade tem o caráter de representação, pois o Ministério Público não se encontra vinculado, na verdade o seu membro não se encontra vinculado à manifestação do Ministro da Justiça, quanto à representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, funciona como condição de procedibilidade, sem a qual o Ministério Público não consegue deflagrar a ação penal em juízo. Então, é o quanto disposto no artigo 24 do Código de Processo Penal. Portanto, a resposta está correta. Próxima assertiva. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Aqui, pessoal, vige o princípio da indisponibilidade. A partir do momento em que o Ministério Público ingressa em juízo, ele não mais pode voltar atrás. Isto é, desistir de prosseguir na persecução penal deflagrada perante a autoridade judiciária. O que não o impede, entretanto, por ser também um fiscal da lei, que zela pelos direitos individuais indisponíveis, dentre outros previstos no artigo 127 seguintes da Constituição Federal, de, ao fim da instrução processual penal, manifestar pela absolvição do réu. O que a lei veda é a desistência da ação penal e, por consequência, posteriormente, o Código dispõe a respeito da impossibilidade de desistência do recurso intentado pelo Ministério Público, considerando que esse mecanismo de inconformismo é mero desdobramento do direito de ação. Então, se a ação penal é indisponível para o Ministério Público, o recurso também o será, o que não impede, novamente, a manifestação pela absolvição do réu após a instrução processual penal. Também se encontra correta à luz do artigo 42 do Código de Processo Penal. Pronto. Por fim, qualquer pessoa poderá intentar ação privada. A resposta, pessoal, está incorreta, é falsa, uma vez que a ação penal privada ela está vinculada ao ofendido, que é a parte legítima para intentá-la. Então, salvo a ação penal de iniciativa privada personalíssima, que hoje só tem respaldo em um único dispositivo no ordenamento jurídico, artigo 236, parágrafo único do Código Penal, que trata do crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, o ofendido tem legitimidade para intentar a ação penal privada,
ou nas demais ações penais privadas, propriamente dita e subsidiária da pública, o representante, não, na verdade, o ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, para alguns também o companheiro, fazendo-se uma extensão do rol previsto em lei, o que é controvertido considerando o princípio da legalidade e o respeito à pretensão punitiva do Estado, que é impactada. Então, tendo esse viés de natureza penal, não se permitiria uma analogia em malam partem em caso de morte ou sentença declaratória de ausência do ofendido. Tá? E porque não é qualquer pessoa que pode intentar ação penal de iniciativa privada. É sempre importante ter muita atenção a esses termos peremptórios, que não deixam margem para alguma ou outra flexibilidade, de modo que, no direito, quase tudo depende, ou se não depende, tem exceções. Dificilmente algo será peremptório, e quando for, certamente vocês saberão, porque é tão específico, tão diferente ser muito assertivo assim no âmbito jurídico, que é fácil de recordar. Então, sempre que houver um termo peremptório demais, acenda o sinal de alerta, porque provavelmente não é a questão a ser assinalada, mas sugiro uma análise mais acuidada para não incorrer em erros. Essa dica que estou dando não é a regra, deve ser, portanto, a exceção. Perfeito? A resposta correta, portanto, verdadeiro, verdadeiro, falso, letra B de bola. Próxima questão, agora no âmbito da segurança pública. Antigo agente de segurança penitenciário, hoje policiais penais com previsão na Constituição Federal a partir de 2019 e BFC 2018. No que concerne ao instrumento da infiltração de agentes, como tal preceitua a Lei das Organizações Criminosas, assinale a alternativa incorreta. A IBFC, hora ou outra, troca os comandos de correto para incorreto, verdadeiro ou falso, e é sempre muito importante ficar atento àquilo previsto como aspecto principal da questão, porque norteia a análise de cada uma das assertivas e facilita na identificação daquela que se pede. Lei 12.850 de 2013. Pois bem, letra A. O pedido de infiltração deve ser sigilosamente distribuído, o que facilita este meio de obtenção da prova de natureza excepcional, em virtude de toda a descrição que o permeia e, é claro, dos riscos que o acompanham, considerando que, para além de excepcional, é uma das únicas hipóteses que o ordenamento jurídico defere ao delegado de polícia a oportunidade de, mesmo em caso de requerimento do órgão do Ministério Público, haja sua manifestação técnica, como meio de definir se é ou não viável a infiltração do agente policial no interior da organização criminosa, com o escopo de obter elementos de informação que autorize o seu desmantelamento. Perfeito? De forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. É a literalidade do artigo 12 da referida legislação. Lei 12.850 de 2013. A letra B, dando continuidade, a infiltração será autorizada pelo prazo de 12 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. Bom, de fato, a lei prevê um prazo para que a infiltração policial seja viável, realizada. Este prazo é de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações. Então, o prazo de 12 meses aqui está incorreto, o que enseja a assinalação da letra B, porque não corresponde ao texto da legislação. Então, tanto o prazo da infiltração física quanto o prazo da infiltração virtual, regra é de 6 meses. Na infiltração virtual, entretanto, há um limite quanto às renovações. Não se pode ultrapassar o prazo de 720 dias. Então, sendo esse prazo de 6 meses, presumindo aqui que se trata de uma infiltração física e não virtual, a resposta está incorreta. Contida no artigo 10 e seguintes da referida legislação. Perfeito? Lei 12.850. Para analisarmos a questão de forma macro, passemos à questão assertiva C. No curso do inquérito policial,
o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração, com o simples objetivo de controlar aquilo que está sendo realizado. Letra D, porque a C corresponde de fato ao quanto previsto na Lei 12.850, o agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação deverá responder pelos excessos praticados. Isso é, embora óbvio, previsto na legislação. O agente só é isento em se tratando de inexigibilidade de conduta diversa, que, adotando seu critério tripartido analítico do conceito de crime, chega-se à conclusão de que ele atua sem culpabilidade. É claro que o agente que se infiltra numa organização criminosa está ali para colher elementos de informação e não a participar como faccionado, um indivíduo que integra a facção ou a organização criminosa, porque, nessas circunstâncias, ele deixa de atuar como policial infiltrado e passa, por óbvio, para outro lado, isto é, para o âmbito criminoso. Daí porque é de sua importância que tenha proporcionalidade na sua atuação com a finalidade da investigação, que é a obtenção de elementos de informação que autorize desmantelar a organização criminosa. E por fim, letra E, havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, vou me colocar no canto superior, a operação deverá ser sustada, isto é, impedida, mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial para o devido controle da medida, tendo em vista os riscos que permeiam a infiltração de agentes. Sempre que houver um risco iminente para com aquele que se encontra infiltrado, a autoridade policial ou membro do Ministério Público poderão determinar a suspensão das medidas de obtenção de prova de natureza excepcional para que o agente tenha resguardado sua vida, liberdade e, é claro, a sua integridade física. Pois bem, questão já resolvida, salvo o melhor juízo. Eu acabei resolvendo ela em duplicidade, porque na rodada de número 1, sugiro que vocês assistam, eu acabei resolvendo essa questão, que foi cobrada no concurso de agente de segurança penitenciária em 2018, no estado de Minas Gerais, mas não faz diferença. O bom é que dá para fixar mais o conteúdo e a dinâmica da banca que é cobrada. É uma questão, inclusive, um pouco maior que as demais que já foram devidamente analisadas. A próxima questão também foi cobrada no concurso de agente de segurança penitenciário de Minas Gerais no ano de 2018, elaborado pela IBFC. Faço questão de colocar aqui que hoje são policiais penais. Assinale a alternativa correta quanto ao que se apresenta como direito do colaborador, prevista expressamente na Lei das Organizações Criminosas. Novamente, a banca faz alusão ao texto da legislação, não deixando margem na questão para trabalhar aspectos doutrinários, jurisprudenciais, enfim. Cobrou-se exclusivamente o texto da Lei 12.850 novamente. Pois bem, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados? Bom, é uma questão que se apresenta como razoável à luz da legislação, mas não deixemos de analisar as demais para verificar se de fato a letra A está correta. Letra B, usufruir das medidas socioeducativas previstas na legislação específica. Pessoal, medida socioeducativa é para adolescente, aqueles, portanto, que possuem mais de 12 anos e menos de 18, que comete atos infracionais análogos a crimes ou contravenções penais devidamente regulamentadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, não há falar em um colaborador menor de idade, muito menos um colaborador que usufruirá de medidas socioeducativas previstas na legislação específica. Na verdade, ele usufrui das medidas de proteção prevista na lei específica, que trata tanto de colaboradores quanto de testemunhas. Letra C, considerando que a B está incorreta, participar das audiências com contato visual com os outros acusados? É óbvio que não. Se o indivíduo é colaborador no âmbito do universo criminal, ele pratica um ato antiético que viola os códigos dessa subcultura delinquente. Então, ele é tratado como traidor, odiado pelos seus antigos cúmplices, partícipes, parceiros no âmbito criminal. Então, a lei quer evitar que ele tenha um contato com aquele delatado, pois, do contrário, ele pode omitir informações ou ainda recear
apresentar a verdade com medo de represálias daqueles que assistem o seu depoimento e acabam incriminando-os. Então, a letra C está incorreta. Letra D. Ser conduzido em juízo conjuntamente com os demais coautores e partícipes. A mesma razão que enseja a incorreção da assertiva C é direcionada para D. Ora, quer-se privar o colaborador de ter contato visual ou físico com aqueles que eventualmente foram prejudicados com a colaboração, eventualmente delatados. Assim, eles não são conduzidos conjuntamente. Pelo contrário, a lei exige como medida de proteção do colaborador que ele seja conduzido a juízo separadamente daqueles que foram seus coautores ou partícipes da infração penal que ensejou a colaboração premiada no âmbito da Lei 12.850. Letra E, para finalizarmos, cumprir pena em estabelecimento penal idêntico aos demais corréus ou condenados? É óbvio que não, pelas mesmas razões anteriormente descritas. O indivíduo colaborador, sempre que possível, cumprirá pena em estabelecimento penal distinto daquele onde se encontram os corréus ou condenados que foram prejudicados com a colaboração ou delação. Certo é que, por vezes, não há como colocá-lo em estabelecimentos penais distintos. Pelo menos, entretanto, deverá ficar em cela separada que impeça o contato com os demais presos que são ou têm contato com a organização criminosa. Perfeito? A letra selecionada, portanto, é a letra A. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas. Medida essa, inclusive, que vai ao encontro daquela prevista na legislação específica a respeito de proteção de vítimas, testemunhas e colaboradores no âmbito do universo criminal. Perfeito? Essas disposições estão previstas no artigo 5º desta Lei 12.850 de 2013. Perfeito, pessoal? Passemos à análise da próxima questão. IBFC 2017, Tribunal de Justiça de Pernambuco, técnico judiciário, função judiciária. É um concurso um pouco mais aprofundado, em virtude dos aspectos jurídicos aqui que o norteio. A intimação é um ato de ciência às partes sobre algum fato ocorrido no processo ou ato processual a realizar-se, embora haja uma diferença, na verdade, divergência doutrinária entre intimação e notificação. Intima-se para aquilo que já ocorreu, notifica-se para aquilo que vai ocorrer. Apesar disso, o Código utiliza a expressão intimação para se referir-se a ambos. No que diz respeito às intimações, assinar a alternativa correta. Letra A. A ausência de intimação do defensor do réu sobre a prolação de sentença condenatória não gera a nulidade da ação penal. Aqui, pessoal, a banca cobrou, na verdade, um julgado isolado do Supremo Tribunal Federal a respeito da nulidade incidente sobre a sentença que foi prolatada sem que houvesse, na verdade, um acordo que foi prolatado sem que houvesse a intimação da defesa, claro, para interpor os respectivos recursos. Então, aqui, independentemente da comprovação de prejuízo, cuida-se na concepção do Supremo Tribunal Federal de uma nulidade absoluta. Portanto, a resposta está incorreta. Letra B. É indispensável a citação textual das testemunhas arroladas pela defesa. Primeiro de tudo, testemunha não é citada, ela é intimada para comparecer. Cita-se. Na verdade, a citação é um ato de comunicação destinado àquele contra o qual recai no processo penal a imputação da prática de uma infração penal para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, não há falar em citação de testemunhas. Mesmo que o defensor do acusado se comprometa a apresentá-las independentemente de notificação judicial. Então, como já dito, a citação não se dirige a testemunhas, mas sim no processo penal aos acusados. E quanto ao restante da assertiva, cumpre observar que, se o defensor comprometeu-se a intimar as testemunhas, na verdade, apresentá-las independentemente de notificação judicial, não é necessário intimá-las. Então, a resposta está incorreta, porque essa indispensabilidade só tem lugar na hipótese em que não há manifestação da defesa técnica a respeito do comparecimento da testemunha. Letra C. O Ministério Público será intimado pessoalmente, sendo-lhe garantida vista dos autos para a ciência e, dependendo do caso, manifestação.
é a resposta a ser assinalada, porque corresponde ao artigo 370 do Código de Processo Penal. Para completarmos a análise da questão, letra D, o advogado constituído somente será intimado por meio de publicação no órgão oficial de imprensa, quando assim o requerer. É exatamente o contrário. Se o advogado não requer, ele vai ser intimado das publicações oficiais pelo órgão oficial de imprensa, que é justamente a regra. Então, não há falar nessa disposição de que o advogado tem que requerer ser notificado ou intimado pela imprensa oficial, porque isto já ocorre de per si. O contrário, isto é, quaisquer disposições atinentes a notificações, intimações distintas, por exemplo, uma intimação pessoal, por e-mail, qualquer outra, depende de manifestação do advogado. E, por fim, todas as intimações relativas ao processo conterão o nome do acusado, mesmo quando a causa tramita em segredo de justiça. A resposta está incorreta, porque a própria Constituição estabelece hipóteses, como, por exemplo, para a preservação da intimidade de quaisquer das partes envolvidas no processo, de restrição da publicidade do processo. Então, nesses autos que tramitem sob segredo de justiça, sob sigilo judicial, geralmente consta-se tão somente as iniciais das partes envolvidas. Daí porque não há falar em todas as intimações a presença do nome do acusado, mesmo quando a causa tramita em segredo de justiça. A resposta correta, portanto, é a letra C, de casa. Assim, prosseguindo com a análise da próxima questão, IBFC, também cobrado no concurso de técnico judiciário para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 2017, na fase judicial, vigora em esfera processual penal a sistemática acusatória. Artigo 129. Artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, e artigo 3º-A do Código de Processo Penal, em que o juiz figura em posição inerte, garantindo assim sua isenção e imparcialidade. Todavia, o Código de Processo Penal traz situações em que o magistrado deverá declarar-se suspeito. Está se cobrando, portanto, o instituto atinente à suspeição, cujas causas estão materializadas no artigo 254 do Código de Processo Penal. Assinale a alternativa que não apresenta hipótese de suspeição do juiz. Dentre as 5 assertivas, portanto, 4 correspondem àquelas que estão relacionadas no Código de Processo Penal atinentes à suspeição. Uma, por sua vez, não diz respeito à suspeição. Antes de tudo, cumpre observar que os institutos da suspeição e impedimento têm previsão em virtude de algum fato poder ou interferir de fato na imparcialidade ou isenção do juiz. A própria questão deixa antever isso quando da introdução do texto. Pois bem, a suspeição, de forma simples, diz respeito ao processo em si, algo interno aos autos. Ao impedimento, por sua vez, trata-se de uma causa externa e tem natureza objetiva, enquanto a suspeição, por sua vez, tem um aspecto subjetivo. Não trabalhando aqui as consequências da suspeição e impedimento para não alongarmos na análise da questão, verifica-se que a letra A corresponde ao quanto previsto na legislação, porque se o juiz for amigo íntimo e ou inimigo do réu ou da vítima, ele tem uma causa, ele está subjetivamente vinculado à decisão da causa e, portanto, não tem parcialidade suficiente para processar e julgar o feito. Então, a letra A está correta. Lembrando que está se pedindo, embora de formas transversas, a resposta é incorreta. Letra B. Detentor de cotas em empresa interessada no processo? Perceba só, o juiz tem cotas de uma empresa que é interessada no processo. Logo, ele é subjetivamente vinculado, em tese, teoria da aparência, ao feito. Daí porque não tem isenção suficiente para processar e julgá-lo. Letra C. Cônjuge respondeu a processo julgado por qualquer das partes. A mesma coisa. Se o cônjuge, companheiro, respondeu ao processo julgado por qualquer das partes, para evitar eventuais represálias ou favorecimentos, a depender da natureza da causa anterior, o juiz é suspeito para processar e julgar aquela que lhe é apresentada. Letra D. Possua ascendente que responde a processo por fato análogo, é uma hipótese parecida com esta, de modo que ele deve declarar-se suspeito, porque, por óbvio, pode ter interesse em julgar o caso conforme
aquilo que foi decidido ou poderá ser decidido naquele em que seu ascendente responde por fato parecido. E, por fim, a letra E, que não corresponde à literalidade do Código de Processo Penal, em virtude do rol do artigo 254 do CPP, atuou na acusação em processo anterior contra qualquer das partes. Aqui, muito embora a imparcialidade do juiz resta comprometida, trata-se de algo externo ao processo e, portanto, está contida no rol das hipóteses de impedimento, situação em que o juiz, de forma alguma, pode exercer a jurisdição que lhe foi conferida. Daí porque, em se tratando de um juiz que, por exemplo, era membro do Ministério Público e ajuizou uma denúncia contra uma parte, e posteriormente esta veio a ser processada e julgada em outro feito, ele resta impedido para processá-la e julgá-la, e não suspeito. Daí porque a resposta correta é a letra E. É sempre muito importante, pessoal, analisar os artigos 250 e seguintes do Código de Processo Penal, porque não é incomum elencar-se questões como esta com causas envolvendo suspeição, impedimento e pedir correta, incorreta, vinculando a suspeição ao impedimento, que são causas que maculam a imparcialidade da autoridade judiciária e confundir os candidatos. Então, muita atenção aos artigos 250 e seguintes do Código de Processo Penal, que por vezes são menosprezados, em virtude de o aluno, o candidato, focar em provas, inquérito policial, outros institutos de uma magnitude um pouco mais expressiva no processo penal. Mas muito cuidado com esses temas que, embora não tão cobrados, quando cai, certamente pega muitos concorrentes. Por fim, uma questão que foi cobrada no concurso de advogado, em 2020, realizado pela IBFC, o habeas corpus é uma ação constitucional que tem como objeto a garantia da liberdade de locomoção dos indivíduos, compreendida como a liberdade de ir e vir e também a de permanecer. Sobre ela, assinale a alternativa correta. Letra A. É obrigatória a assinatura de um advogado na petição de habeas corpus? Aqui, pessoal, a resposta está incorreta, porque o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação que tem um viés constitucional, livre ou com a capacidade postulatória ampla. Não necessita ser advogado, membro do Ministério Público ou defensor público para intentá-la. Basta que o indivíduo seja pessoa física ou jurídica e, para muitos, sequer tem forma. Daí porque pode ser impetrado por qualquer pessoa, embora o paciente necessariamente tem que ser uma pessoa natural, comumente chamado de pessoa física, em contrapartida à pessoa jurídica. Porque esta, muito embora possa ser impetrante, não pode ser paciente, considerando que a sua liberdade de locomoção não restará restringida, já que se trata de um ente fictício. Então, não é obrigatória a assinatura de um advogado na petição de habeas corpus, pois não é necessária ter capacidade postulatória oficial para ajuizar essa ação autônoma de impugnação. Letra B. É uma ação que atua exclusivamente de forma repressiva à liberdade de locomoção? Novamente, termos peremptórios devem acender o sinal de alerta, já que, geralmente, no âmbito jurídico, exceções, na verdade, são as regras. É difícil ter uma regra muito definida no âmbito jurídico. Daí porque, acendendo o sinal de alerta, rapidamente seria lembrado que o habeas corpus pode ser impetrado preventivamente, considerando o risco concreto de a liberdade de locomoção ser restringida por uma ilegalidade. Letra C. É uma ação que pode ser concedida de ofício pelo juiz? Correto, o Código de Processo Penal traz expressamente essa hipótese de juiz, constatando a ilegalidade, conceder ordem de habeas corpus para que o réu seja posto em liberdade ou seja impedido de ter sua liberdade de locomoção restringida por uma ilegalidade que se origina de um risco iminente. É a previsão do artigo 654 do Código de Processo Penal. Letra D. Em nenhuma hipótese é uma ação que pode ser impetrada em face de particular, muito embora, em regra, o habeas corpus seja impetrado em face de uma autoridade ou de um órgão público, certo é, entretanto, que é possível impetrá-lo em face de particular, apesar de, possivelmente, restar caracterizado algum crime contra a liberdade individual,
como, por exemplo, sequestro ou cárcere privado do artigo 148 do Código Penal. É muito comum, aliás, a doutrina mencionar a hipótese de manicômios que restringem a liberdade de locomoção dos pacientes que se encontram sob sua responsabilidade. Assim, é viável a impetração de habeas corpus em face de particular, não necessariamente em face da autoridade pública. Perfeito? Não se trata de uma ação que recebe o benefício da gratuidade por expressa previsão constitucional incorreta. Tanto o habeas corpus quanto o habeas data são, por disposição constitucional, gratuitos. Remédios que começam com H são gratuitos em termos constitucionais, previstos no artigo 5º do texto maior. Perfeito, pessoal? Aqui finalizamos a nossa rodada de número 2 dessa nossa maratona IBFC. Espero que tenham gostado da dinâmica adotada. É um pouco diferente trabalhar questões cobradas em concurso, aqui sem direcionamento específico para nenhum certame. Busca-se, portanto, analisar a banca de forma global para auxiliar aqueles que irão prestar um dia um concurso realizado pela banca IBFC. Um abraço a todos e até logo.